O que acontece quando o suspense deixa de ser psicológico e passa a ser físico? Quando o perigo não está apenas na mente, mas no corpo? Tess Gerritsen construiu alguns dos thrillers médico-forenses mais bem-sucedidos das últimas décadas. E isso não foi por acaso. Ela nasceu em San Diego, na Califórnia, em 1953, e se formou em medicina pela Universidade da Califórnia. Ela trabalhou como médica antes de escrever, e isso influencia diretamente no tipo de texto que ela escreve. Porque nos livros dela, a ciência não está lá para parecer inteligente. Ela é parte da investigação e do drama. O corpo é uma evidência. O ferimento é a linguagem do assassino. E cada detalhe técnico torna a investigação ainda mais interessante. O primeiro romance dela foi rejeitado por vários editores antes de ser publicado. E depois disso, ela vendeu milhões de cópias no mundo todo. Ou seja, não foi um talento instantâneo, foi uma construção ao longo do tempo. O primeiro livro é O Cirurgião, publicado originalmente em 2001. Aqui a gente conhece a detetive Jenny Rizzoli, investigando uma série de crimes que tem um padrão muito específico. O assassino replica procedimentos cirúrgicos com muita precisão e acurácia. Isso assusta, porque não é só violência, é planejamento meticuloso. A protagonista precisa entender como aquilo foi feito antes que aconteça de novo. E isso coloca o leitor numa posição desconfortável. Ele está sempre um passo atrás, mas com peças suficientes para tentar alcançar o psicopata. O segundo livro é O Dominador, de 2002. Aqui a história se torna pessoal. Jenny Rizzoli não está apenas tentando resolver mais um caso, ela está sendo tragada para dentro dele. O perigo deixa de ser abstrato, ele se aproxima. O antagonista aqui é alguém que entende do jogo. Ele observa padrões, ele antecipa movimentos e ele manipula o tempo e as decisões. Isso cria uma sensação constante de controle. Não parece que você está perseguindo alguém, parece que está sendo conduzido por ele. E quando o leitor sente isso, o medo aumenta sem precisar de ação. O terceiro livro é O Pecador, de 2003. Aqui a série ganha um novo personagem, com a médica legista Maura Iles, para co-protagonizar com Jenny Rizzoli. E o cenário muda completamente. A investigação começa dentro de um convento, um espaço fechado, silencioso e organizado. E exatamente por isso, tudo fica muito perturbador, porque o crime não deveria estar ali. E é esse contraste que incrementa o livro. A Gerritsen não depende só do criminoso, ela usa o ambiente como um elemento de tensão. O leitor não está tentando só descobrir o que aconteceu, ele está tentando entender como aquilo foi possível naquele lugar. E essa mudança é muito importante, porque o suspense deixa de ser só físico e passa a ser também simbólico. Se você olhar os três livros juntos, existe uma progressão clara. Primeiro o método, depois o controle e por fim o ambiente. Mas todos seguem o mesmo princípio. A história nunca é aleatória. Ela sempre revela alguma coisa sobre quem cometeu o crime e sobre quem o investigou. E é isso que faz a Tess Gerritsen funcionar tão bem. Ela equilibra duas coisas que raramente andam juntas: credibilidade técnica e ritmo comercial. Você até aprende enquanto lê, mas nunca sente que está lendo uma explicação, porque a informação não entra para ensinar, ela entra porque alguém precisa entender algo rapidamente. E é isso que transforma conhecimento em tensão. Se você quer entender thrillers que usam um sistema para expor o leitor ao risco, Tess Gerritsen é um ótimo estudo. Porque no fim, não é sobre medicina, é sobre saber transformar técnica em poder e ameaça. Eu sou Rodrigo Gonzalez, e esse é o canal 3 Thrillers. Toda semana, um novo autor, 3 livros e uma ideia que vale a pena pensar. Curta o vídeo e se inscreva no canal. E acompanhe a nossa jornada pelo que há de mais fascinante na ficção moderna.